Bom, então vamos dar continuidade ao capítulo 10, né, de gravitação, pelo Moisés. E hoje a gente vai falar de Tycho Brahe e Kepler, de Galileu, Newton e a gravitação universal. E vamos fazer um pequeno exercício só para ilustrar um pouco do funcionamento da lei de Newton da gravitação. Bom, Tycho Brahe e Kepler. Todos os desenvolvimentos que foram trazidos pelo Copérnico, Nicolau Copérnico, eles eram baseados em observações antigas, ainda dos gregos antigos, né? E mesmo assim ele foi capaz de contestar o geocentrismo e jogar luz, né, na formulação heliocêntrica. Mas, bom, ainda era importante fazer novas observações, né? E essas primeiras observações, com grande valor científico, elas foram feitas pelo dinamarquês Tycho Brahe, que viveu de 1546 a 1601. Quando ele morreu, o Johannes Kepler teve acesso aos dados. O Brahe morava, à época, se não me engano, na República Tcheca, e o Johannes Kepler foi trabalhar com ele e logo depois ele morreu, né? E aí, depois de muito trabalhar e conversar com a família do Brahe, eles aceitaram passar os dados, né, pro Kepler, né? E o Kepler, que era um alemão, um clérigo alemão que viveu de 1571 a 1630, se debruçou sobre esses dados, esses números, que basicamente tinham as posições dos astros no céu. Daí ele começou a analisar e na cabeça dele ele queria encontrar formulações, encontrar regras perfeitas, né? Ele era muito religioso e ele tinha um forte conhecimento, né, das obras dos gregos, então ele esperava encontrar regras associadas, por exemplo, aos sólidos de Platão, né, no movimento dos planetas. Mas o que foi para mim mais importante do trabalho do Kepler é que ele abriu mão de tudo que ele esperava que fosse o resultado, de tudo que ele desejava que fosse o resultado, e se concentrou nos números que ele tinha à frente dele. E estudando esses números, ele chegou em algumas leis que ajudaram a compreender o movimento planetário. A primeira delas, a primeira lei de Kepler, ela diz o seguinte: as órbitas descritas pelos planetas em redor do Sol, elas são elipses com o Sol num dos focos, né? Ficou meio mal feito aqui, mas vou tentar mostrar para vocês. A ideia é que o planeta, tá aqui o planeta P, que ele descreve uma elipse, o movimento é uma elipse, e o Sol está num dos focos, né? A elipse tem dois focos e o Sol está num deles. Então, o Kepler, por exemplo, fez de tudo para encontrar círculos, né? Ou seja, uma elipse, mas com um foco só, ou seja, um círculo, porque dá uma ideia de perfeição, de beleza. Mas ele não encontrou os números que diziam, né, as posições que os planetas estavam, de acordo com as medições feitas pelo Tycho Brahe, levavam a órbitas elípticas e não circulares, né? E ele então chegou nessa lei que é conhecida como a primeira lei de Kepler ou lei das órbitas, tá? Porque diz respeito ao formato da trajetória do planeta em torno do Sol, as órbitas do planeta em torno do Sol. Tá? E essa figura aí ao lado, né, que eu mostrei para vocês, ela ilustra a órbita de um planeta, onde o semi-eixo maior é A, e ele tem uma excentricidade E, dada por C sobre E. Quem que é C? É a distância do foco até o centro da elipse. Vou chamar essa equação de 1'. Mais abaixo eu vou retomar essa numeração. Essas primeiras aqui a gente vai esquecer a numeração delas, tá? Não vai ser tão importante assim porque elas não serão tão utilizadas, né, no que se segue. Mas o que é importante saber da primeira lei? Que o movimento dos planetas se dá com uma órbita elíptica, certo? E que o Sol se encontra em um dos focos dessa elipse. Ainda com base nas observações de Tycho Brahe,
o Kepler chegou na sua segunda lei, que é uma lei interessante, que nós vamos ver no final do nosso curso, que ela pode ser deduzida diretamente da mecânica de Newton, tá? Ela diz o seguinte, a segunda lei de Kepler, que o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais, ou seja, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então vamos supor, por exemplo, que o planeta está nessa posição aqui, tá? E aí ele segue a sua órbita. Depois de um certo tempo T, ele chegou a essa nova posição. O que é que a segunda lei de Kepler diz? Que se instantes depois ele tiver em uma outra posição e a mesma quantidade de tempo for decorrer, for passar, né? Então ele vai seguir uma outra, ele vai traçar outro trecho da órbita, mas que o raio que liga o raio vetor que liga o planeta ao Sol, ou seja, esse raio aqui, ele varre, né, áreas iguais em tempos iguais, ou seja, essa área aqui que eu estou pintando aqui de laranja, ela é igual a essa outra área aqui. Vou pintar aqui para vocês. Essa aqui, ó. Essas duas áreas são iguais se o tempo que for necessário para o vetor percorrer, para o raio vetor percorrer essas áreas forem iguais, tá? Isso essa velocidade com que o planeta varre essas áreas aqui, o raio vetor varre essas áreas, se chama velocidade areolar, tá? Só para vocês saberem. E aqui é interessante que tem dois pontos que merecem destaque aqui na órbita. Quando o planeta está perto do Sol, ele está num lugar chamado periélio, que é próximo ao Sol. Quando ele está no ponto mais distante do Sol, ele está no afélio, o ponto mais afastado. Então a regra mnemônica para você guardar essas observações é que o periélio ele é perto, enquanto que o afélio ele está afastado. Tá? E hélio, como você sabe, é Sol. Tá? Então, então essa é a segunda lei de Kepler que ele percebeu olhando para as posições dos planetas de acordo com as datas e as horas, né, marcadas nas medições do Tycho Brahe. Ele chegou ainda a uma outra... Bom, só para alertar vocês, essa segunda lei também ela tem um nomezinho especial, ela é conhecida como Lei das Áreas, certo? Então, o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Tá? Terceira lei de Kepler, também conhecida como a lei dos períodos. Tá? O que é que diz a terceira lei de Kepler? Que os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias em relação ao Sol. Eu vou ler de novo. Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias ao Sol. O que será que ele está querendo dizer com isso? Deixa eu ser um pouco mais claro. Então vamos tentar visualizar essa terceira lei, imaginando, para a gente simplificar, né? Se a gente olhar para cá, a excentricidade é a distância do centro da elipse até o foco. Se a gente imaginar órbitas com excentricidade bem pequena, o que é o caso de muitas das órbitas dos planetas, a gente pode considerar como se elas sejam aproximadamente circulares, tá? Então, para a gente pensar, né, se a gente tiver órbitas circulares, a gente pode ter aqui o Sol, tá? E a gente pode ter um planeta P1 aqui, e a gente pode imaginar um outro planeta descrevendo a órbita mais externa, vou chamar aqui de P2. P2 está a uma distância média R2 do Sol, enquanto que P1 está a uma distância média
R1 do Sol. O planeta P1 ele leva um tempo total para dar uma volta em torno do Sol de T1. É o período, né? Ele leva um tempo T1 para dar uma volta completa em torno do Sol. Ao passo que o planeta P2 ele tem período T2. O que essa segunda, o que a terceira lei está dizendo? Deixa eu ler de novo. Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias ao Sol. Ou seja, os quadrados de dois planetas, os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer, ou seja, T1 ao quadrado dividido por T2 ao quadrado é igual a R1 ao cubo dividido por R2 ao cubo, tá? Os quadrados dos planetas quaisquer, ou seja, T1 ao quadrado dividido por T2 ao quadrado, estão entre si como os cubos, né? Então isso aqui é R1 ao cubo dividido por R2 ao cubo. Aqui para facilitar, eu coloquei todo mundo dentro do mesmo parêntese, que eu escrevi T1 sobre T2 igual a R1 sobre R2, tá? T1 sobre T2 ao quadrado igual a R1 sobre R2 ao cubo. E esse é o conteúdo da terceira lei de Kepler.